a gente começar a falar sobre a força que vem do Pai, quando eu recebo algumas pessoas, eu vou conversar com algumas pessoas a respeito aí do tema da constelação, a respeito do olhar da constelação. A gente sempre fala, quando se refere ao Pai, a algo de força. Porém, grande parte das pessoas ficam intrigadas com isso, não é? Porque, afinal de contas, é estranho. Por que a força vem do Pai? Qual é a explicação lógica e racional para isso? Eu não sei se vocês já tiveram essa inquietação. Quando eu comecei a entrar em contato com os conteúdos da constelação, a estudar a constelação, eu também me inquietei muito com isso. Mas como assim a força? O que é isso? Afinal de contas, muitos de nós tivemos relações lá na infância, na adolescência, principalmente com o nosso pai. Nós tivemos uma relação que nem sempre foi boa, nem sempre dá para entender exatamente, mas como assim a força vem do meu pai? E como assim, se eu quero ter força na minha vida, é através do meu pai? E algumas pessoas se inquietam muito com essa expressão e são pessoas que tiveram o pai ausente, ou o pai desconhecido, ou acontece muito pais passivos ou pais agressivos. Enfim, muitas pessoas têm o pai com um adoecimento, seja física ou emocionalmente. E aí, como assim a força vem do pai? Como assim a possibilidade para a pessoa se conectar à vida com força e ter boas realizações, sentir-se dando passos firmes e seguros com força na vida? Eu vou ter que me conectar a esse pai que eu tenho uma série de dificuldades e esse pai ele não é perfeito. Ou então muitas pessoas se inquietam com isso. Lá no meu início, quando eu comecei a estudar, eu também me inquietei. E, principalmente, eu confesso que lá no início, eu me inquietei muito com isso, com essa palavra, força. Como assim, força? Sempre que a gente ouve essa expressão, a força que vem do Pai, esse termo força é algo difícil de entender, porque, afinal de contas, não é algo palpável, não é algo concreto, tangível, explicável. Enfim, não é um botão que você liga e desliga. Enfim, essa força que eu me refiro nesse momento é algo que é de uma ordem subjetiva. E aí hoje, nesse momento, o meu objetivo é conversar sobre isso com você, para você entender um pouquinho mais a respeito disso. O que é isso? Que força é essa? Bom, para a gente entender um pouquinho mais sobre isso e aprofundar nesse conhecimento dessa força que vem do Pai, quando eu lá no meu início, quando eu fui estudar toda a constelação e que eu tive a minha dificuldade em entender essa questão da força que vem do Pai, eu me utilizei de uma imagem que me ajuda muito, até hoje,
a compreender isso, que através do Pai a gente se conecta à força. E eu vou colocar essa imagem aqui para vocês e espero que ajude a você também. Então, vamos imaginar o ser humano lá na época dos homens das cavernas. Então, era uma época em que o ser humano, ele era frágil diante dos perigos e de outros animais que existiam na época. Então, o ser humano, ele precisou criar toda uma condição para sobreviver lá naquela época. Mas, essa imagem, ela ajuda principalmente a gente entender isso que eu estou falando aqui agora, a força que vem do Pai. Então, lá na época dos homens das cavernas, imaginem comigo, as mulheres e as crianças, geralmente elas ficavam lá dentro da caverna. E os homens, eles tinham que sair da caverna, ir para o exterior. Bom, então, essa imagem, ela é interessante e nos ajuda, porque desde aquela época, então, a mulher, ela fica sempre muito num contexto do interno. E o homem, ele sempre fica muito num contexto do externo. Mas vamos persistir lá na imagem dos homens das cavernas. Nas habilidades que as mulheres criaram por estarem ali no interior, desenvolveram em si por estar ali no interior, e as habilidades que os homens desenvolveram em si por precisar ir para o exterior, encontrar comida e voltar vivos, porque o voltar vivos significava a sobrevivência de todos, a sobrevivência da família. Então, essa imagem, ela nos ajuda a compreender isso do interno e isso do externo. Então, desde aquela época, quando os homens se responsabilizam por aquilo que é do externo, os homens desenvolvem em si uma habilidade, que vamos chamar aqui do campo do masculino. Então, no campo do masculino, tem algo de força, tem algo de assertividade, tem algo de uma percepção espacial ao seu redor muito desenvolvida, de uma destreza, de uma habilidade, do precisar ser competente e ter sucesso, porque disso dependia a vida de todos, a sua própria vida e a vida de todos. Aqui, ao falar disso, eu estou falando de características, vamos continuar imaginando, né? Esse homem sai para o exterior da caverna e ele vai em busca de caça. E aí ele precisa sobreviver em um ambiente que é extremamente perigoso para ele. E nesse ambiente extremamente perigoso, ele desenvolve essas habilidades e outras mais. Bom, as mulheres ali no contexto do interno, vou falar rapidamente porque hoje não é o nosso objetivo falar da mãe, né? Mas é importante fazer esse contraponto. As mulheres lá no contexto do interior, elas também desenvolveram determinadas habilidades, né? Então, no contexto do interior tem ali a amorosidade, a afetividade, a nutrição, a proteção. Olha só, aqui no contexto do interior é algo circunscrito, é protegido ficar aqui dentro. Enfim, diversas habilidades também a mulher desenvolveu ao ficar nesse contexto do interior. Aqui, não estou fazendo apologia que a mulher tem que ser dona de casa e ficar dentro de casa, nem o homem tem que sair e ganhar o sustento da família. Não, não é isso, tá? Eu só estou dizendo de habilidades que desde que o ser humano está aqui nesse planeta, os homens desenvolveram determinadas habilidades e as mulheres outras. E essas habilidades,
elas estão aqui hoje em nós, aqui no nosso cérebro, armazenadas em um lugarzinho bem mais lá para o meio, mais para o centro do nosso cérebro. Um lugarzinho no nosso cérebro que é responsável pelo nosso instinto animal. Sim, temos um corpo de animal. E aí, temos sim a semelhança de todos os outros animais, um instinto que nos rege. Então, por exemplo, eu, Inês, mulher com um corpo de mulher, eu tenho em mim uma predisposição para estar mais em contato com o campo do feminino, porque o meu corpo gera uma energia feminina. E os homens, por terem um corpo de homem também, geram ali uma energia mais do masculino. Porém, todos nós temos em nós o feminino e o masculino. Lembra lá do nosso cérebro, um lugarzinho bem lá para o meio do nosso cérebro, onde fica armazenado o instinto da nossa espécie? Então, eu tenho em mim o registro de todos os homens que me antecederam e de todas as mulheres que me antecederam. Está ali, armazenado nesse lugar que me traz esse instinto. Fora que, na constelação, a gente fala muito e trabalha muito com o campo morfogenético, que é um campo de energia que armazena informações da espécie. E no nosso caso, do ser humano, esse campo ele armazena informações do nosso sistema familiar. Bom, então, eu tenho sim o campo do masculino em mim e o campo do feminino em mim. Através dos homens do meu sistema, eu me conecto com o campo do masculino também. E o campo do masculino, ele tem muito a ver com o pai. O pai, ele é a ponte para a gente se conectar com... Desculpa. O pai, ele é a ponte para a gente se conectar com esse campo do masculino. E é no campo do masculino que tem a força para lidar com o externo. Bom, prosseguindo, temos sim um interno, um mundo interno, aquilo que nos compõe aqui dentro da gente, e temos sim um mundo externo, em que estão as pessoas, as situações, as relações, os objetos, enfim, tudo aquilo que compõe o meu externo. Então, eu tenho um interno e tenho um externo. Naquilo que é do externo, aí sim eu preciso do meu pai. Eu preciso da força do meu pai. E aí sim, eu vou precisar olhar para a minha conexão com o meu pai. Como que está aqui dentro de mim? Eu consigo tomar o meu pai? Bom, eu disse agora há pouco, o pai, ele é a ponte para eu aqui dentro me conectar com aquilo que é do campo do masculino, com a força que eu preciso. E que o campo do masculino tem essa força, tem essa informação de como é que eu faço para me expor aquilo que é do externo e ter força para lidar com aquilo. Lembrando que aquela imagem que eu coloquei agora há pouco, dos homens das cavernas, né? Quando os homens saem da caverna para lutar pela comida, para a sobrevivência dele e da família, então, ele pode ter medo?
Ali na hora que ele sai para o externo, tem um monte de perigos, tem um monte de situações adversas. Ele pode ter medo? Não. Ali ele tem que ser muito hábil e ele tem que ter uma confiança de que ele vai conseguir atingir o objetivo dele. Ele não vai ter segundas chances. Não sei, vamos imaginar aqui, lá naquela época, né? Se o homem sai para caçar e se depara com um animal grande, talvez ele tenha uma única chance de acertar o golpe ou, não sei, a flecha, alguma coisa assim, né, para matar esse animal grande e para sobreviver e ter o alimento da família. Se ele errar a flechada, talvez ele não sobreviva, talvez esse animal o mate. Então perceba bem que tem aí uma habilidade que esse homem, ao longo de todos os anos até chegar hoje aqui em mim, os homens foram desenvolvendo uma habilidade aí nesse externo, que não pode ter muito medo aí nesse lugar, porque senão ele não sobrevive. Porque senão a família não sobrevive. Então, quando a gente se conecta com essa força do Pai e vai para a vida com essa força, a gente tem algo que nos preenche e nos mantém nesse lugar de confiança. Bom, aqui eu não estou falando de algo tipo, eu vou ser destemida, eu vou pôr a minha vida em risco. Não, vou pôr o meu negócio em risco, vou me arriscar, vou me atirar do precipício. Não, calma. Primeiro se preencha dessa força e depois programe como que você vai fazer. Eu gosto muito de uma imagem. Enfim, tem muitas coisas que eu posso falar nesse momento, mas me vem uma aqui à mente. Certa época, algum tempo atrás, em que eu estava muito aí nisso do tomar o meu pai e experimentar essa força na vida, mas eu ainda estava bem titubeante, que difícil é conectar com essa força. Porque, afinal de contas, eu nunca tinha feito isso verdadeiramente. Então, um tempo atrás, talvez uns 3 anos atrás, eu fazia um exercício que eu achava muito interessante e me ajudava demais. Ou seja, além do exercício de tomar o pai, eu fazia esse exercício que eu vou contar para vocês. Na época, eu atendia numa clínica, que era uma casa, e o terreno tinha um desnível. Então, eu ficava aqui no alto de uma escada que tinha nessa casa, e no alto dessa escada, eu enxergava a paisagem lá longe. Então, foi uma época em que inúmeras vezes eu me pus ali no alto daquela escada, olhei para aquela paisagem e imaginei que eu pulava e batia asas. E eu batia asas e sentia as minhas asas batendo e me sentia indo com a força do meu pai. E aí eu ia longe. Esse é um exercício que eu sugiro que você faça. Mas primeiro é necessário tomar o pai. Primeiro é necessário, aqui dentro, trabalhar a sua relação com o seu pai. Porque senão, na hora de pular desse alto, desse precipício, as asas, a força, e aqui metaforicamente eu estou chamando de asas, vem do pai. Senão eu vou cair e vou me esborrachar lá embaixo. E como tomar o pai? Como? Bom, vou falar algumas coisas aqui, mas lá no meu canal tem muitos outros vídeos em que eu falo a respeito de como tomar o pai. Como tomar os pais, né? Que tomar pai e mãe tem a mesma dinâmica.
Bom, uma coisa a respeito de tomar o pai, e que eu sugiro muito que você olhe, é a decisão de deixar as feridas cicatrizarem. Sim, muitas vezes o nosso pai nos machucou. Muitas vezes a gente precisava lá na infância, porque nós éramos vulneráveis, nós precisávamos de algo e que era ele que tinha que dar, mas ele não tinha para me dar, então eu fiquei na falta. E aí dói a falta também. E muitas vezes, ali na relação com o pai, então tem traumas que doem pra caramba. E muitas vezes nós estamos infantis nessa dor. E eu estou ali igual uma criança, ainda a reclamar, ainda a tentar arrancar a força do pai ou das pessoas da minha vida, aquilo que eu não recebi. E adianta isso agora? Não adianta, porque agora nós somos adultos, não somos mais crianças. Então, eu adulta, se eu fico num posicionamento infantil diante do meu pai, numa postura de reclamação, de dor, de exigência, então eu estou em desordem com meu pai. Então, eu estou desconectada da força de todo o meu sistema. E aí, vai ser muito difícil para mim ir para a vida. Então, quando eu falo isso, na verdade eu estou falando isso para dizer o seguinte: por você, decida parar de reclamar do pai. Decida deixar de ser ingrato. Porque muitas vezes a gente tem uma metáfora que eu gosto. Suponhamos que eu tenha na minha vida o objetivo de fazer um bolo. Eu nasci com esse objetivo de fazer um bolo. Mas aí, lá na minha infância e na minha adolescência, em que eu era vulnerável e o meu pai cuidava de mim, o meu pai me deu só a farinha e os ovos. E talvez eu fique aqui hoje reclamando do meu pai, porque o meu pai não me deu o açúcar, não me deu o leite, a margarina, o fermento. E aí eu fico reclamando daquilo que faltou. Olha só, enquanto eu reclamo, eu me desconecto daquilo que eu recebi, eu esqueço do ovo e da farinha que ele me deu. Tá, tudo bem, talvez ovo e farinha seja muito pouco para fazer o bolo, mas era o que ele tinha. Ele não me deu mais porque realmente ele não tinha, ele não recebeu da vida, ele não recebeu dos pais dele mais. E se eu fico reclamando porque eu não recebi dele o açúcar, a margarina, o fermento, eu esqueço daquilo que ele me deu, eu me desconecto daquilo que ele me deu. E aí eu não tenho o açúcar, a margarina, o fermento, não tenho, ó, mão vazia. E aquilo que eu ganhei, vamos colocar aqui assim, ó, aquilo que eu recebi dele, eu não olho, porque eu fico só reclamando aqui da falta. Então aqui, aquilo que eu recebi fica excluído, porque eu fico aqui numa posição infantil, só reclamando daquilo que eu não recebi. Tudo bem, eu merecia, eu precisava. Era ele realmente que tinha que ter me dado. Mas ele não tinha, ele me deu tudo o que ele tinha. Fato é que pai e mãe dá tudo o que tem para os filhos. Se faltou algo é porque não recebeu, eles também não receberam. Perceba bem a dinâmica, se eu fico então infantilmente reclamando daquilo que faltou,
Eu me desconecto daquilo que eu recebi. Então, perceba a situação de fraqueza que eu vou ficar na minha vida. Porque então eu vou para a minha vida fazer o meu bolo sem a farinha e o ovo, porque quando eu reclamo, eu desconecto, eu fico com a hierarquia invertida, então eu fico em desordem com meu pai, e aí eu fico sem nada, eu fico fraca na vida, falta a força para ir para a vida. Então, como tomar o pai? Primeiro é necessário a decisão adulta de parar de reclamar. Ele não deu, pronto. Ele não tinha para dar. E a decisão adulta de deixar as feridas cicatrizarem por conta daquilo que faltou, ou talvez faltou muita coisa, mas ele me deu algo que machucou, talvez em algum momento ele foi agressivo, talvez ele era alcoólatra, doente, e me cicatrizou. Não foi só algo que faltou aqui, mas machucou. Ok, eu te entendo, você merecia muito mais. Porém, ficar aqui reclamando e olhando para aquilo que machucou na relação com o pai, não vai resolver o seu problema de ter forças para ir para a vida. Nem vai cicatrizar as feridas, porque eu fico aqui reclamando, então a ferida continua aberta. Então, para tomar o pai é necessário, é imprescindível a decisão adulta de abrir mão disso aqui. Abrir mão de ficar cobrando aquilo que faltou e abrir mão de ficar julgando por ter machucado, por ter algo doído. Ok, tome a decisão adulta de aquilo que faltou, eu vou me dar. Agora eu sou adulta, eu dou conta. Aquilo que machucou, traumas, que o pai me machucou de alguma forma, eu adulta decido que eu vou deixar cicatrizar. Eu vou abrir mão de perpetuar essa dor para sempre. E a partir dessa decisão, então, é possível olhar para o pai e agradecer aquilo que ele deu. Pegando aí a metáfora do bolo, então se ele me deu farinha e ovos, a hora que eu me ponho aqui na vida, olha o tanto que está mais fácil para mim. Eu já tenho a farinha e os ovos. Agora eu, adulta, vou ter que batalhar para conseguir somente o leite, a margarina, o açúcar, o fermento. Olha o tanto que fica mais fácil para mim. Porque eu tomo aquilo que eu recebi. E aí eu me conecto com isso. Então, na hora que eu olho para a vida, tomando aquilo que o meu pai me deu, eu fico grande, potente. E facilmente eu vou conseguir tudo isso daqui que o meu pai não tinha para me dar. Então, um excelente exercício para se fazer com o pai, após a decisão de parar de reclamar e parar de sofrer porque algo doeu, uma excelente frase de ordem é olhar para o pai e falar assim: obrigada, pai. Foi suficiente. Foi suficiente. Para eu me tornar adulta, para eu conseguir chegar à vida adulta. Obrigado, pai. Foi suficiente. E agora, aquilo que falta é comigo. Eu dou conta. E aí é se conectar ao seu adulto e, a partir dessa força, ir atrás daquilo que te falta, ir atrás daquilo que você quer. Então, perceba bem que, a hora que eu tomo meu pai e olho com gratidão para aquilo que ele me deu, eu me conecto com os meus ancestrais. Quando a gente faz isso com o pai e com a mãe, né? Com a mãe também é importante fazer a mesma coisa. Aí a gente se conecta com os ancestrais.
E aqui, pegando a metáfora aí do bolo, né? Então, aqui é a farinha e os ovos que o meu pai me deu. Trazendo de volta aqui para a nossa vida a reflexão, tem algo aqui, naquilo que todo pai dá para todos nós, que é a vida. E a vida é o nosso maior bem. Se não fosse o nosso pai, nós não estaríamos aqui. Aí tem algumas pessoas que têm muita dor com o pai, tem muita desordem com o pai, e nessa hora a pessoa me fala assim: mas Inês, a minha mãe poderia ter se casado com outro homem, e aí seria melhor. Ok, mas você não teria nascido. Não seria você. Simplesmente você não existiria. Então perceba que cada um de nós somos seres únicos. Nós somos únicos porque um dia a minha mãe e o meu pai se uniram com o propósito da vida se fazer, consciente ou inconscientemente, tá, gente? Fato é que a partir dessa união, seja lá como ela se deu, a vida surgiu. Eu pude vir à vida. E a vida é o nosso maior bem. Então, para a gente ficar em ordem com o Pai, nós vamos ter que agradecer a esse Pai pela vida. E se você quer se conectar à força do seu Pai, ache força nele. Algumas pessoas falam assim para mim: Inês, mas o meu pai foi fraco. O meu pai foi falido, ele não deu conta de nada na vida dele. Bom, vai te facilitar e muito se você tomar a decisão de sair aqui desse lugar de reclamação e de crítica e começar a procurar aí no seu pai um aspecto de força. Por exemplo, no pai fraco, entre aspas, né? Aquele pai que não soube se posicionar muito bem ali na relação com a esposa, com os filhos. Um pai passivo. Talvez a sua mãe, ela tenha sido bem difícil de lidar. Ela era mandona, controladora. E o seu pai foi passivo. Ok. Tem aí nessa passividade uma força muito grande. Para e pensa um pouquinho. Tudo bem que é uma força que não é, no seu todo, saudável. Mas para a parte adoecida, tome a decisão adulta de não olhar. O objetivo aqui é olhar só para a parte boa. Seu pai, se ele, na sua percepção, foi fraco, perceba bem que ele teve que aguentar muita coisa. Aí tem um aspecto de força. Bom, alguns pais, eles foram agressivos, violentos. Ok, eu sei que te machucou. Talvez você vá ter que trabalhar bastante para que essa ferida se feche. Mas tome a decisão de deixar fechar por você. Para que você, na sua vida, você fique melhor. Pelos seus filhos, se você tiver. Porque senão, essa herança aqui desse trauma, ela passa para os filhos, e os seus filhos vão se prejudicar com a sua desordem. É a herança que passa para os nossos filhos. Aquilo que a gente não recebeu é uma herança de adoecimento que vai passar sim, tá? Isso é compulsório na vida. Eu não tenho escolha. Ninguém vai me perguntar: Inês, o que você quer passar para sua filha? Para eu poder escolher, essa parte aqui é boa, eu quero que a minha filha receba. Essa daqui não, essa daqui é ruim, então eu vou jogar ela bem longe daqui. Não, é compulsório. Os pais dão tudo que tem para os filhos. E para os filhos é compulsório receber também.
Nós vamos ter que receber a parte boa e a parte difícil daquilo que os nossos pais nos dão. E aí só dá para fazer isso se eu estiver aqui dentro de mim, como meu adulto, cuidando da minha vida e cuidando aqui dentro da minha criança interna. Bom, falando de um pai agressivo, claro que machucou, mas deixa cicatrizar. Trabalha aí em você o sair de um papel de vítima. Você não é vítima mais, não. Quando você era criança, tudo bem, você era vulnerável, mas hoje não, hoje você é adulto. Hoje ninguém te machuca mais. Se você aprender a se posicionar. Se ainda machuca é porque você não está se posicionando. Então tem que aprender como colocar limite na relação com o outro. Mas deixe as suas feridas com o seu pai cicatrizarem. Porque aí, se não doer mais, é possível então olhar para o pai pelo aspecto de força dele. Olha só o tanto que o pai agressivo, ele tem força. E você vai precisar dessa força para se conectar com a sua vida. Lembrando que se você tomar o seu pai, você pode se conectar só com a força. E usar essa força de uma forma com autonomia, de uma forma saudável na sua vida, do jeito que você quer e que você precisa. Experimenta. Dá uma olhadinha ali no seu pai, se ele é mais agressivo, e perceba o tanto que ele tem força. Eu me recordo da minha avó materna, eu convivi bastante com a minha avó materna. E a minha avó materna, ela era brava. Ela tinham algumas histórias folclóricas na família, do tanto que ela era brava e controladora. E várias pessoas na família tinham problemas com ela por conta disso. Várias pessoas a julgavam por conta disso. Por quê? Porque machucou aquele jeito autoritário e bravo, mandona. Porém, a hora que eu olho para minha avó, eu vejo uma força incrível. E eu preciso de força aqui na minha vida. Então, eu abro mão de julgá-la por aquilo que, a forma como, por muitas vezes, equivocadamente, ela usou a força, eu deixo com ela, porque isso é dela, e eu só me apego à força. Quem que consegue fazer isso, essa dissociação? Só o nosso adulto. A nossa criança não. A nossa criança ela vai ficar na dor porque doeu algo. Bom, aqui estamos para falar de pai, mas só coloquei aqui o exemplo da minha avó, me veio esse exemplo, e para você entender isso, que se o seu pai foi um homem agressivo lá na sua infância ou na sua adolescência, ele te machucou de diversos aspectos, deixe a ferida cicatrizar para você poder se conectar à força dele. Bom, em último caso, se você não conseguir achar um aspecto de força no seu pai para você olhar e se conectar, eu quero colocar aqui a sugestão, e aí vai valer essa sugestão principalmente, não só, tá, mas principalmente para as pessoas que não conheceram o pai, as pessoas que não sabem absolutamente nada sobre o pai. Ou até mesmo para aquelas pessoas que o pai foi muito ausente e aí não tem praticamente acesso a nenhuma história do pai para saber, né? Como que meu pai foi forte? Como que eu me conecto à força dele? Então, a minha sugestão é, imagine o espermatozoide que o seu pai contribuiu para que você viesse à vida. Você pode usar até aquelas imagens que a gente vê na televisão ou na internet mesmo, né, que mostra lá o óvulo, e aí aquele monte de espermatozoide assim ao redor, e de repente um entra. Olha a força que aquele espermatozoide teve.
Aquele espermatozoide precisou romper uma barreira imensa e ele venceu. Então, olhe para essa imagem. Imagine aí na sua mente. E coloque aí a intenção de, através dessa força, nem que seja do espermatozoide, se conectar ao seu pai. E, seja como for que você, aí na sua mente, você conseguiu se conectar à força do seu pai, diga para ele, obrigada. Agradeça. Porque o seu pai fez uma grande obra por você. A sua vida. Você só está aqui agora me ouvindo, porque um dia o seu pai se disponibilizou para que a vida viesse. E por mais que talvez você tenha dores e traumas e não queira nesse momento olhar para isso, quem não quer é a nossa criança quando algo dói. Então eu quero sugerir que você coloque o seu adulto, nem que seja rapidamente, para considerar isso que eu estou dizendo aqui agora. E ponha o seu adulto para considerar isso que eu estou dizendo agora, não por ele, porque talvez você tenha mágoas dele, mas por você. Bom, fora aqui eu falei bastante das dificuldades que por vezes a gente encontra de conectar com a força do nosso pai, mas algumas pessoas têm a felicidade de ter tido uma infância e uma adolescência e uma vida adulta muito em ordem com o pai. Aí, que maravilha! Que felicidade para quem consegue isso. Então, é só olhar para esse pai e se conectar à força dele. A tudo aquilo que você recebeu. E que, por vezes, pegando a metáfora do bolo, a pessoa não recebeu só a farinha e o ovo. Ela recebeu também a margarina, o leite, o açúcar. Talvez vai sobrar para você, na vida, batalhar só pelo fermento. Só para que tudo aquilo que você recebeu cresça e prospere, prospere, prospere. Mas, enfim, seja lá o que você recebeu do seu pai, um punhadinho de farinha somente, ou muito mais, você estará melhor na vida se você tomar o seu pai. Porque aí você se conecta àquilo que você recebeu. E aí, ao ir para a vida, ao se conectar com a vida, você não está tão pobre, tão fraco. Tem um livro, o autor chama Joan Garriga. O livro se chama Onde Estão as Moedas? É um livro que fala sobre isso, como tomar o pai e a mãe. E o autor, ele utiliza a metáfora das moedas. Aqui eu utilizei a metáfora dos ingredientes do bolo, mas o Joan Garriga, ele utiliza as metáforas das moedas. E é exatamente isso aqui que eu expliquei. Mesmo que eu tenha recebido muito poucas moedas, é preferível que eu me conecte a elas e agradeça, que aí eu tenho algo, eu não sou pobre, do que excluir e ficar aqui na ingratidão, na reclamação, na dor. E aí, a hora que eu vou para a vida, eu fico esperando que as pessoas da minha vida me deem isso. O companheiro, a companheira, o chefe, os filhos, me deem aquilo que faltou. Não vai funcionar, tá? Não vai funcionar. Muitos problemas acontecerão e você não vai conseguir aquilo que você precisa. A ordem é essa que eu estou colocando aqui para vocês. Toma o pai e a mãe. Agradece por aquilo que ele conseguiu te dar. E aquilo que faltou, então você adulta,
A partir disso daqui que você conseguiu, que aqui também tem a vida, né, que seu pai te deu, fica muito mais fácil você batalhar e se dar aquilo que falta. E aí sim você vai conseguir cumprir o objetivo da sua vida, que é um bolo ao final. Bom, a força do pai, então, se encontra aí, em tomar o pai. Claro que muitos percalços podem acontecer nisso. Um outro percalço que pode acontecer ao longo dessa jornada é quando o papai e a mamãe tinham problemas. E aí eu fiquei ali no meio dos dois. E aí talvez seja muito difícil conectar ao pai com gratidão. Então, para tomar o pai, talvez você vá ter que fazer um outro trabalho, que é o de sair ali do meio do papai e da mamãe. Aquilo que é do casal não te compete. Aquilo que é do casal é deles, do homem e da mulher. Você, como filho, como filha, saia dali. Enquanto você estiver no meio do papai e da mamãe, das questões deles, o papai fez isso para a mamãe fez aquele outro para o papai, você estará indisponível para a sua vida. Bom, enfim, são muitas questões. Falei aqui de uma forma genérica a respeito da força que vem do pai. Espero ter contribuído e deixo aqui uma sugestão. Olha para o seu pai hoje e agradece a ele pela vida e se faça pequena diante dele. Porque pela lei da hierarquia, o seu pai veio primeiro na vida e você veio depois. E assim é a ordem. E assim você se conectará à força dele e conseguirá aqui na vida ir no fluxo de força, com confiança e firmeza. Ok? Eu desejo isso para todos vocês.